Se você estudar só 45 minutos por dia, vai aprender uma língua mais rápido do que 99% das pessoas ao seu redor. Parece uma promessa grande, mas é só matemática. A maioria das pessoas usa métodos ruins ou estuda de forma irregular. E se você faz as duas coisas certo, já está na frente de quase todo mundo. Nesse vídeo eu vou te mostrar um plano concreto para cada dia, sem cursos, sem livros didáticos e sem teoria. Só o que realmente funciona. Tudo o que você precisa é de um computador e 45 minutos por dia. Mas antes, deixa eu te contar um pouco sobre mim. Eu não era bom aluno na escola. Tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tenho dificuldade de concentração. Me distraio fácil. E esqueço rapidinho o que aprendi. Não são as melhores condições para aprender línguas. E mesmo assim, hoje eu falo 12 línguas. E não estou falando isso para me gabar. Estou falando porque se funcionou para mim, com certeza funciona para você também. Aprender línguas não é sobre talento. É sobre método e regularidade. É só isso. Então, o que você precisa fazer de verdade? Em qualquer língua, tem 3 coisas principais. Aprender palavras e frases, ouvir muito e falar muito. Tudo o resto é detalhe. E a maioria das pessoas começa pelo lugar errado. Abre o livro, começa a decorar gramática, estuda tabelas de verbos, analisa a estrutura de frases e depois de um mês desiste, porque é chato e não faz sentido nenhum. A gramática sozinha não te dá língua. Se você não sabe as palavras, não vai entender nada e não vai conseguir falar, mesmo que saiba todas as regras de cor. Por isso começamos pelas palavras. Seu objetivo na primeira fase é aprender as 1000 palavras mais frequentes da língua. Exatamente 1000, não 500 e não 5000. As 1000 palavras mais usadas te dão compreensão de 80% dos textos e conversas do dia a dia. É um salto enorme em pouco tempo, mas tem um detalhe importante. Não aprenda palavras isoladas. Aprenda dentro de frases e sentenças. Por exemplo, não só o verbo ir, mas a frase eu vou para o trabalho todo dia de manhã. Assim você aprende não só a palavra, mas como ela se usa. E a gramática você absorve automaticamente, no contexto, sem precisar decorar regra nenhuma. E como fazer isso na prática? Muito simples. Você tem uma lista de frases com tradução e lê todo dia. E quando aparece uma palavra nova, cria uma associação visual para lembrar. Não repete mecanicamente. Forma uma imagem na cabeça, porque isso funciona muito mais rápido. E depois das 1000 palavras mais frequentes, você passa para vocabulário específico. E aqui começa a parte mais interessante. Escolha um tema que você realmente curte. Gosta da história? Aprende palavras sobre a história. Se interessa por política? Aprende vocabulário de política. Pratica algum esporte? Aprende as palavras daquele esporte. Porque quando o tema é interessante, as palavras ficam na cabeça muito mais rápido. Isso não é teoria, isso é como o cérebro funciona. Eu, por exemplo, adoro história. E quando começo uma língua nova, já começo a aprender palavras sobre a Segunda Guerra Mundial, o Império Romano, ou a Idade Média. E em poucas semanas já consigo ouvir podcasts sobre esses temas e entender a maior parte. Não precisa passar anos em livros para crianças antes de começar a consumir algo interessante de verdade. Depois disso, o segundo passo é ouvir todo dia. Assim que você começa a aprender palavras, começa a ouvir também. Não espera estar pronto o suficiente, porque esse momento nunca vai chegar se você não começar. Então, acha um podcast ou um canal do YouTube na língua que está aprendendo, sobre um tema que você curte, e ouve todo dia. E nos primeiros dias vai entender quase nada. Tudo bem, não para. Veja o que acontece quando você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje você aprendeu 20 palavras novas sobre história, amanhã você ouve um podcast de história e de repente escuta essas palavras na fala real. E o cérebro registra na hora. Elas ficam de um jeito completamente diferente. Não como uma lista, mas como algo vivo, real. E depois de um mês, entende a maior parte do conteúdo sobre aquele tema. Não é mágica, é só o sistema. E aí você pega um tema novo e repete o processo. E assim o vocabulário e a compreensão crescem rápido e de forma interessante. Depois disso, o terceiro passo é falar. E você tem que começar a falar agora. Aqui é onde a maioria das pessoas comete o erro principal. Elas pensam, primeiro aprendo a língua, depois começo a falar. Mas falar é uma habilidade separada. Precisa ser treinada separadamente. E quanto antes, melhor. O problema é o seguinte. Quando a pessoa cai numa conversa de verdade, não tem frases prontas na cabeça. Sabe algumas palavras? Talvez entenda a gramática, mas não consegue montar uma frase rápido.
porque nunca treinou exatamente isso. A solução é simples. Você precisa de uma base de frases prontas. Não frases aleatórias do livro. As suas frases. Sobre a sua vida, os seus pensamentos, seus temas de conversação. É o que eu chamo as ilhas de linguagem. Language Islands em inglês. E como funciona? Muito simples. Todo dia você sente e escreve pelo menos 30 frases na língua que está aprendendo. Sobre você, sobre seu trabalho, sobre as coisas que você gosta, tudo que você curte. E as frases precisam ser vivas, reais. Não eu vou ao mercado, mas o que você realmente falaria numa conversa. E aí começa o treino. Você lê essas frases em voz alta, devagar, com clareza, prestando atenção na pronúncia, e ouve o áudio como um falante nativo. E repete, primeiro frase por frase, e depois em blocos maiores. E o mais importante, traduz o português para a língua que está aprendendo. Isso me ajuda. Você olha para a frase em português e tenta falar em inglês, espanhol, francês, o que for, até ficar fácil e automático. Isso é o treino de fala de verdade. Não, eu entendo essa frase, mas eu consigo reproduzir ela sozinho. Isso me ajuda. É rápido. Pensar no idioma. São coisas diferentes. E é a segunda que transforma conhecimento em habilidade. Tem mais um recurso que muita gente subestima. É falar sozinho. O tempo todo. Simplesmente comenta o que você está fazendo. Explica seus pensamentos para você mesmo. Conta o que ouviu no podcast. Discute consigo mesmo sobre qualquer coisa. No começo parece estranho, mas é uma das práticas mais poderosas que existem. Você pode errar 1000 vezes e não tem ninguém para julgar. É assim, sem estresse, sem vergonha. Você pode praticar todo dia. Então, como é a rotina diária? Muito simples. 45 minutos por dia. 15 minutos aprendendo palavras e frases novas. Nas listas. 15 minutos ouvindo conteúdo sobre seus temas. E 15 minutos treinando suas ilhas de linguagem. Lendo em voz alta, repetindo depois do nativo, traduzindo do português. É isso. Todo dia, sem pular. Se você fizer isso de forma consistente, em 2 ou 3 meses você vai notar que a fala começa a fluir. Não perfeita, com erros, mas fluida. E você para de construir cada frase do zero e começa a se apoiar em estruturas prontas. Estruturas que já estão na sua cabeça. Falar não é mágica, nem talento. É frases prontas, mas prática diária. Esse é o segredo todo. Se quiser aprender inglês, espanhol, francês, alemão ou alguma outra língua, dê uma olhada nos meus canais nessas línguas.